Uou! E voltamos! Falei pra você que era rápido, era só um xixizinho rápido, tomar uma água rapidinho e a gente ia voltar no ar agora. Voltamos aqui com o nosso amigo Astro Gildo Caetano. Nós estávamos falando de filme e eu só vou terminar aqui, Gildo, rapidinho, só a lista dos filmes que estão em cartaz, pra quem vai no cinema esse final de semana. Então a gente já falou aqui do Duna, do On Love, do Farofeiros 2, que tá em cartaz, que entrou em cartaz essa semana. Ferrari também, que é a biografia do cara da Ferrari, né, que inventou o nome do Ferrari, né? Desespero Profundo também, eu não assisti, mas é um filme de terror, meio de terror, dispensa, que é no fundo do mar, o pessoal cai no avião, e aí o avião forma uma bolsa de ar e o pessoal fica vivo lá dentro. E aí o pessoal quer escapar desse avião no fundo do mar, só que quando eles querem sair, a equipe de busca pra salvar eles, tá cheio de tubarão lá fora, e aí eles falam, pô, se a gente ficar aqui dentro vai acabar o oxigênio e vamos morrer. Se a gente sair, o tubarão vai pegar nós. Então é Desespero Profundo. Pelo trailer, é um filme bem claustrofóbico. Quem passa mal, eu acho que... Eu já tô com falta de ar. Só o nome Desespero já me deixa desesperado. Meu Deus do céu, o negócio... Todos Menos Você, tá em cartaz ainda. É um filme, aquele filme, comédia romântica, né? Romântica lá. Guerra de Ferro, é um filme de luta, né? A história real dos inseparáveis irmãos Von Erich, que fizeram histórias no mundo do extremamente competitivo do wrestling profissional no início dos anos 80. Wrestling é aqueles caras que se agarra e tem que jogar no chão, né? E fazer imobilização e tal. Era muito famoso na década de 80 e tal. E Apaixonada, é um filme nacional também, tá em cartaz aí. Apaixonada. E Zona de Risco tá em cartaz ainda, Zona de Risco, que é o filme do irmão do Chris Hemsworth. E aí o Reino Gelado também, que é isso aí, animaçãozinha pras crianças, aí a magia continua, Reino Gelado. Ok, falamos de filme. Agora vamos passar aqui pro nosso amigo Astro Gildo. Olha lá, o Paulo Henrique tá ali falando. Gildo, na sua opinião, como está a situação da educação municipal? Continua dando aula no Renato Tonoli? Você continua dando aula no Renato Tonoli, né? É sua escola, Renato, né? Eu sou efetivo no Renato Tonoli, né? Às vezes eu pego em outra escola, mas... Olha, Paulo Henrique, para dizer educação municipal, eu tenho que falar educação toda, no país inteiro, entendeu? Municipal nem vou falar muito, mas ó, o que eu posso dizer para você é o seguinte, a educação não poderia ficar na mão do Estado, sabe, tão assim, centralizado como é, entendeu? Eu concordo. Não poderia, eu acho que poderia, sabe, ter mais opções, assim, entendeu? Cobrar menos impostos, ou talvez nem cobrar impostos de escolas, por exemplo, né, de escolas privadas, por exemplo, né? Aí, por exemplo, aumentaria o número de escolas e a concorrência derrubaria o preço. Então, muitas pessoas que gostariam de estudar em escola particular, por exemplo, estudariam, entendeu? Então, por que não um clube ou uma igreja não pode também alfabetizar? Já parou pra pensar nisso aí, né? Uma coisa mais liberal mesmo, de verdade, não uma coisa tão centralizada no governo federal. Seja o presidente Lula, o Bolsonaro, o Dilma e tantos outros, e Sarney, né? Sabe, eu não tô nem falando dos presidentes, tô falando o seguinte, que devia descentralizar isso aí, entendeu? Dar mais liberdade, entendeu? É isso, cara. Agora, educação é aquela que você já conhece, você passou conosco lá, né? Aliás, é incrível, viu, Paulo Henrique? Você foi meu aluno no 8º e 9º ano, né? Putz, e de repente eu percebi, quando você saiu da escola, a gente, como professor, falha muito, viu? Eu percebi a capacidade desse menino depois que saiu da escola, aí até, desculpa eu falar aqui, se der pra falar, mas apresentei ele com Admirável Mundo Novo. Era o único livro que eu tinha, né, desse volume, né? E eu presenteei o Paulo, né? Porque você mostrou-se interessante, liberal, um menino moderno, liberal, sabe? É legal quando você pega um aluno assim que inspira. Mas né? eu garanto, os professores do Renato, a direção, a gente tem feito o melhor, tem feito o que podemos, sabe, para se sair bem, para ser o melhor possível para a população, tá? Nós temos feito o melhor, entendeu? Mas, eu falo da diretora até a cozinheira lá, a gente tem feito o máximo. Posso falar uma coisa? Você pode ter várias críticas à administração municipal, não tô falando de Pirapora, municipal geral, do município administrando a educação, mas é infinitamente melhor do que o Estado. É melhor, né? Porque tanto para os professores, tanto para os alunos, eu lembro, na época eu estudava tal, a Ariadne agora, ano que vem, vai pro ensino médio aí. E eu já tô com receio, porque o ensino médio, na mão do Estado, fica muito longe, né, de você poder fazer uma reclamação, tal. Tem muita falta de professor, a estrutura é ruim.
Eu acho que o ensino tinha que ser municipalizado, sim, nesses moldes que hoje existem, né? Não estou falando do modelo atual, do modelo que a gente tem hoje, de como a gestão da educação pública é feita hoje, eu acredito que tinha que ser municipalizado. O ensino municipalizado, porque aí você tem a demanda do município para fazer escola, para remunerar melhor o professor, tá mais perto ali o poder executivo, né, tanto o prefeito como o secretário, tá mais perto ali para poder atender essas demandas, quanto o Estado fica muito longe. Agora, tem essa teoria, que é muito interessante também, de você universalizar as escolas de uma maneira, por exemplo, quanto custa cada aluno para o governo federal? R$1.000? Então você dá uma bolsa de R$1.000 para a família, e aí ela paga uma escola particular, e aí você vai ter escolas particulares, e aí ela escolhe a instituição de ensino que ela... Porque escolas particulares você tem instituição católica, você tem adventista, militar, você tem liberal, e aí o pai poderia escolher, fala, não, vou pôr meu filho numa escola católica, vou pôr meu filho numa escola... Mas, olha, de repente o pai é de um viés mais esquerda, mais comunista, vamos dizer assim, socialista comunista. Pô, ele põe o filho na escola que ele quer. Sim. O outro é mais liberal ou mais conservador, de repente o cara quer uma escola militar, o outro quer uma escola mais, por exemplo, adventista, ou uma escola nos moldes cristãos mais tradicional, não sei, entendeu? É isso, entendeu? Católica, porque não... É uma abordagem diferente. Isso eu chamo de liberdade. Isso eu chamo de liberdade. Agora, você fechar... Tá, e olha que eu não me considero especialista, viu, ouvinte, você que está nos ouvindo. Eu não sou especialista em educação, tá? Sou professor, mas não sou tão especialista assim. Eu prefiro dizer que eu sou especialista na minha matéria, na minha disciplina, né? Mas eu até que tento, eu estudo um pouquinho, né? É igual, pô, você é formado em história? Não, eu não sou formado em história, eu tô me formando em história ainda, eu tô sempre me formando, entendeu? Porque a história eu tô sempre me formando. Cada dia você vai... Sempre tem uma coisa que você não viu. A história vai vivendo lá. O Paulo Henrique falou, concordo, com mais opções de ensino, as pessoas teriam mais pontos de vista sobre determinados assuntos. O ensino do Estado é precário, foram 3 anos mais inúteis da minha vida. Posso lhe certificar isso, poucas aulas, falta de professores, novo ensino médio abrindo mão de disciplina básica e obrigatórias em provas nacionais como o Enem ou vestibulares. Mais ali, clica ali mais só pra mim ver o restante dele ali. Mais, cadê? Aqui, faculdade, Enem, vestibulares de faculdade. Isso sem tirar o fato de sairmos mais cedo do que deveria. Os poucos professores bons que tinham no estado davam sangue para fazer valer a pena, porém não foi o suficiente, principalmente para quem chegava desinteressado. Isso é verdade. Eu acho que assim, eu sempre penso que eu fui um privilegiado. A minha geração, o pessoal que estudou comigo, a gente meio que foi privilegiado. Eu lembro de ótimos professores, mas eu tive professores maravilhosos no ensino médio, né? Pô, até hoje lembro deles que virei amigo depois, nós somos amigos depois, né? Como o Firmo, né? Cara, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida, Celinha, né? Professor Celinha, que é de história também, né? Esquerda. Tinha que trazer a Celinha aqui também para um debate com o Gito, que é de direito, pô, seria legal. Mas uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço ali, Edith, né? Guilherme, Carlinhos. Porra, é uma geração ali, da minha geração pegou, tem muitos que dão aula ainda, alguns aposentaram, mas era uma geração privilegiada. Posso estar esquecendo alguns aqui, o Juninho dá aula até hoje, né? Mas lá atrás, o tempo que eu me formei, em 2000, 24 anos já, né? E o Juninho já dava aula. O Juninho tá conosco ainda. O Juninho ontem eu fui na reunião da Ariadne, ele dá aula ainda e tal. Pô, pessoas que assim, que teria que ter mais valor, sim, mas estavam aula no estado, que eu lembro deles no colegial. Mas eu lembro que o colegial era precário. Algumas determinadas aulas, química, por exemplo, faltava professor. Não, mas química sempre faltou. Acho que não é de hoje. Isso aí é coisa de 30 Então, mas se você pega, se você pega o ensino, se você municipaliza isso, você consegue lidar melhor com essas demandas. Quando é do estado e você não tem demanda, a prefeitura não tem o que fazer, a comunidade não tem o que fazer. E o problema é aqui. E aí você tem que ir lá, delegacia de ensino lá em Itapevi para fazer alguma queixa, para fazer alguma coisa. E aí isso burocratiza mais, demora mais. O ensino municipalizado você consegue mais verba, o município consegue mais verba. E aí, claro, uma administração que sabe gerenciar, e aí é gestão. Aí a gente já entra em outra questão. Aí vai depender da gestão da cidade, você consegue ali trabalhar da melhor forma aquele movimento. Fala aí, Júlio. Eu ia falar agora, tava lembrando que tinha
falar sobre a Palestina, por exemplo, né? Acho que é mudar de assunto? Eu não queria que já dá mais da assunto, educação. mas vai ser muito longo. Acho que o Paulo Henrique... Eu não queria derrubar a audiência do programa, entendeu? Por isso que... Não. Vamos falar, não, né? o Paulo Henrique aí levantou a questão, a gente tá conversando a questão que ele levantou. Beleza, A Célia tava lá, né? eu tive grandes professores, Dona Shirley, Dona Angélica, Nossa. Dona... A geração mais Dona antiga, eu não tive aula Nessa, com eles, olha só. a Lourdes do Joia, e muito diretora, é claro... E nossa diretora. E nossa diretora, grande, Dona Sueli também foi professora, Também tal, é da Dona Sueli geração, também. também, da mesma geração, não. É, né? não, Mais jovem, né? Dona Sueli, acho que é umas 3, 4 gerações atrás aí, né? Ele é mais jovem, ele é um garotão. Ah, você não, você é de agora, você é de quando? Eu sou da 95. 95, essa é a geração do meu irmão. Nossa, é um garoto, é a geração do Michael, olha É, só. sou mais 30 e poucos anos aí. 30 anos, 31. É, então beleza, eu sou 84, eu sou... Aí esse conflito, Vamos falar do conflito. É. Você é o cara professor de história, eu queria saber aqui um pouquinho da história. A gente já tinha conversado isso antes, por isso que ele jogou lá a Palestina. Falei, bom, vamos falar que é um conflito atual. Agora há pouco até estava falando para você do conflito essa semana, só antes de entrar no assunto da Palestina, Sim. a gente estava comentando, essa semana teve um ataque à comitiva do presidente da Ucrânia pela Rússia lá, o Zelensky, acertaram o carro a 150 metros do cara, quase pegaram ele. Ele estava com o embaixador da Grécia junto. Então, se matasse, ia matar os dois, podia criar aí porque a segunda, maior ainda, a primeira guerra aconteceu também porque mataram um embaixador num país estrangeiro e tal, sim, que o desencadeou. Arquiduque, Francisco Ferdinando. Isso, Francisco Ferdinando, e aí desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Foi lá em Sarajevo. Então o pessoal estava preocupado que se acontecesse alguma coisa ali com o Zelensky ali e o embaixador da Grécia, podia estar. Esse conflito da Grécia, sabe uma pergunta. Demorou. Tudo bem. Não, antes de você entrar a gente entrar na questão da Palestina ali, que é histórico, você vai falar um pouquinho da história, do começo aí de tudo. Mas antes eu só queria saber uma coisa. Você acha que existe relação entre o conflito da Rússia com a Ucrânia e os conflitos, por exemplo, Palestina e Gaza? Você acha que tem relação? Palestina e Olha, Israel, né? eu não tenho Palestina e certeza, Israel. mas tem de influência, né? Os países mais à esquerda, assim, preferem a Rússia, né? Entendeu? E também a Palestina, que eu não entendo por quê, né? Eu não entendo por quê, porque é o seguinte, se por exemplo, a esquerda no Brasil, por exemplo, falando do Brasil e também os democratas na América do Norte, por exemplo, eles defendem, assim, segundo eles, dizem defender o LGBT, os movimentos afro, movimentos feministas. Meu, se a Palestina e se os muçulmanos dominar o mundo, não vai ficar uma das pessoas viva e as mulheres voltam para a cozinha. Não vai sobrar. Mulheres voltam para a cozinha, não tem respeito nenhum por mulheres, meu. Eu não entendo. Não tem espaço, né, Não, na comunidade. outra coisa. Fala-se de Israel como se Israel fosse o quê? Fosse um país, não, um monstro, mas um país que é o seguinte, que ó, não há liberdade nenhuma. É um país democrático. Não, e fala de Israel como se fosse, como fala assim, a direita conservadora, né? E, sei lá, fascista, nazista, coisas desse tipo. Mas Israel foi um dos primeiros países a ter assim, uma experiência socialista, comunista mesmo, vamos dizer assim. Os kibbutz. Lá eles fizeram os kibbutz, que são comunidades de judeus, comunistas, né? Judeus comunistas, que implantaram em Israel comunidades comunistas, entendeu? Onde, segundo eles, tudo era de todos lá, entendeu? Todo mundo trabalhava e, por exemplo, os filhos eram do Estado, no caso, né? Não eram do... Como todo comunista defende, que o filho não é do pai e da mãe, é do Estado, né? Eu não concordo, mas estou falando deles, estou falando de mim, né? E outra experiência, Israel tem tem uma comunidade que faz passeatas, ou seja, passeata LGBTs, entendeu? Em Israel, Mazuki, talvez você não saiba, eu tô sendo muito rápido, gente, eu tenho essa mania de... né? Tranquilo, vai lá. Em Israel... Dá sua aula aí, pô. Não é nem aula, eu não diria aula, a gente veio bater um bate-papo, Claro. né? Mas Israel, por exemplo, lá no parlamento israelense, tá? No parlamento israelense, você tem árabes muçulmanos no parlamento. Eu quero ver um judeu atravessar a fronteira para Jordânia e sair vivo, entendeu? Verdade. Eu quero ver um judeu ir na Síria, por exemplo, ou no Iraque, no Irã, que seja, água, entendeu? né? Pelo menos tomar água. Não, sabe? Tem cara depoimento aí, cara, que você vê falar, fala, meu Deus do céu, né? Então não é bem assim. Agora, vamos lembrar, gente, quem começou essa guerra atual? A gente lembra quem foi, né? Sim. Quem começou? Hamas ali, né? Eu sei que Gaza ali vive difícil, eu sei que Israel não é santo, igual eu falo pra você, em guerra não tem santo, meu. E é política, cara, sabe? É jogo ali, entendeu?
é jogo político, tá? Então, ali a faixa de Gaza ali é um lugar super povoado, entendeu? O Hamas ganhou o poder ali, eu não lembro quem estava antes do Hamas, mas o Hamas ganhou o poder ali em 2006, entendeu? Comandando ali, entendeu? E, sabe, não tem uma explicação. Assim, agora, é muito difícil chegar... Matando opositor, né? Matando opositor, porque era uma eleição, É. os caras... E o Hamas é um grupo ditador, né? É um Mas grupo... ele é declaradamente um grupo terrorista. E é terrorista, Ele se cara. declara E entrou ali assim. matando, matou o opositor e tal. Mas isso mostra que como existe a democracia. Os caras votou tal, mesmo eles matando. Ganhou. Escolheram, né? Ganhou, É. tá. Então, vocês ganharam? Beleza, governa aí. Só que não mexe com a gente aqui. Só que os caras. Agora, vamos entender um pouquinho a origem disso aí. É muito difícil, tá? Eu acho que sim, a origem do conflito, realmente, foi em 1929. Mas vamos voltar lá na Bem antiguidade. antigamente. Bem antes de antes, vai. Né, como se diz, né? Aquela região ali, entre o Tigre e o Eufrates, ali, a Mesopotâmia, que abrangendo um pouquinho mais essa região, até o Nilo, e talvez ele mais ou menos até próximo à Turquia, eu não lembro o nome do rio, são 4 rios, tá? Eu não lembro o nome do quarto rio, tá? É chamado de crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque crescente fértil é a lua crescente que eles estão falando, é uma meia-lua, tá? Então tem esse formato de uma meia-lua, tá? Se você achar o quarto rio aí no Google, aí você me avisa, tá? Mas também não é tão importante assim, entendeu? Essa é chamada de crescente fértil. O primeiro povo que se tem notícia, né, são os cananeus, que é um povo também, quem lê a Bíblia ouve muito falar dos cananeus. Cananeus, né? sim. É, os cananeus foram os primeiros ali. Essa região que já foi chamada de Levante, ali, eu tô falando próprio ali da faixa de Gaza e Israel ali, aquela região, foi chamada de Levante na Europa, na Idade Antiga, Idade Média, que chamavam de Levante, entendeu? E é o seguinte, e os romanos, quando, passou por ali, deixa eu elencar, vai. Passou, filisteus, judeus, né? Os bizantinos dominaram a região, muçulmanos dominaram no século VII, entendeu? E também depois dos muçulmanos, em 1453, houve o domínio do Império Otomano, tá? Agora, deixa eu voltar, minha história é assim, eu vou lá na frente e volto, tá? A origem desse conflito, por exemplo, se dá quando o Império Romano, aliás, eu falei que era 29, a origem ali de toda essa história, o Império Romano dominou ali mais ou menos em 35 ou 37 a.C., se a minha memória não falha, como professor, que eu sou falho também, né? Se a memória não falha, a data nem é tão importante assim, mas foi ali, antes de Cristo, tá? Sim. Nos anos 70, o Império Romano ali dominou. Eles deram o nome, se não me engano, quem deu o nome foi o imperador, se não me engano não, com certeza, Adriano, imperador Adriano, que nasceu na Espanha, mas a Espanha também, Hispânia, no latim, como se diz no latim antigo, né? Era Hispânia, né? Ele dominou, no caso, a Espanha, e esse imperador Adriano, que tinha nascido na Espanha, ele deu o nome para Jerusalém, Aélia Capitolina, lembrei o nome, Aélia Capitolina, que seria o quê? Que seria uma homenagem a Júpiter, né? Júpiter Capitolina, né? E, bom, e deu o nome de Palestina, né? Que eles queriam acabar um pouco essa identidade judaica, que o judeu é uma identidade muito forte, tanto que eles vão no mundo todo, o judeu brasileiro, o judeu chileno, Tem no mundo inteiro. judeu africano no Egito, o judeu ele tem esse sentimento de nação ainda, não tem? Né? Embora ele ama a nação brasileira, ama o Brasil, mas ele tem esse sentimento de unidade, porque além de ser uma religião, é um povo, né? É um povo, assim como o cigano. A diferença é que o cigano não tem uma pátria, né? Que segundo alguns vieram da Índia, outros acham que vieram da Índia, através da Romênia. Romênia. Até porque Tem também- uma coisa da Romênia ali. O próprio Israel voltou a ser nação há pouco tempo, né? É uma nação jovem. É uma nação jovem, como, né? Foi na Segunda Guerra Mundial, né? Depois que terminou a Segunda na Guerra Mundial, verdade, como às vezes compensação, eles quiseram às abrir vezes esse espaço conceito de nação aí não pra fica colocar muito- Israel ali. Esse conceito de nação fica muito correto, mas nação pode ser assim, além de país, como o judeu é uma nação, né? É. Mas então ali como Estado, né? Vamos dizer assim, né? Em 1948, tá? E o interessante, cara, depois de 70, eles acabaram com a identidade, tentaram acabar com a identidade judaica, lógico que sobrou um pouco de judeu lá, né? Muçulmanos não tinham ainda, tá? Foi criado bem séculos depois, tá? E que é o objetivo do Mas Hamas, ali, né? O Hamas é. já declarou que o objetivo dele é exterminar o povo judeu. Mas está lá no estatuto do Hamas, que se não me engano, é de 1987, está lá, destruição total de Israel. Está no estatuto. Eu tenho que olhar para lá e eu fico olhando para vocês, né? Não tem Eu tenho que conversar com... Fica à com vontade. Só eu dá não tô- cuidado pra você não ficar o microfone na sua frente lá, eu tô vendo na câmera lá, eu- você eu- fica na frente, quer ver? que lado fica melhor? Tá, beleza. E abre aqui pra você, É, ó. beleza, assim, ó, Isso. aparece Não, mais... aí você vai mais um pouquinho pra lá. Tá, eu sou mais bonito um Isso, pouco, aí a beleza. câmera vai pegar você. Ah, né? beleza. Então,
Eu parei onde ele tinha chamado de Aélia Capitolina Jerusalém Sim. e que a Palestina foi o nome dado por Adriano, certo? Bom, tentaram acabar com a identidade judaica, não conseguiram, é claro, né? Houve a diáspora, saíram pelo mundo. E o interessante é que, por exemplo, ali também acabaram um pouco. Antigamente sabia-se, eu sou da casa de Davi. O judeu dizia, eu sou da casa de Abraão, eu sou descendente de Jesus, né? Acreditando ou não, né? Sim. É como eles diziam, né? Eu sou Sim. da casa de Davi, a casa, né? De Judá, no caso, dos no caso 12 judeu, no irmãos caso de judeu não Israel, acreditam sim, muito, sim. mas Jesus. Das 12 tribos, né? Entendeu? Então eles, né? E aí acabaram um pouco isso. Depois dizem que ficou impossível, né? Segundo aí, eu estou até citando agora, eu lembrei do Flávio Morgenstern, que é um cara especialista, né? Isso aí ele falou alguns anos atrás, eu estava lendo esse dia. Um especialista em Israel, em Palestina, né? E eu, como professor, tenho que estar atento, lendo, né? Opiniões contrárias e tal, né? E uma citação do Flávio Morgenstern, né? Aliás, quem quer seguir o Flávio Morgenstern está lá, hein? Professor de História, Filosofia e Linguística. Bem, saíram pelo mundo, tá? Espalharam para a Europa, dizem que até para a China chegaram, tá? Até na China diz que chegaram, entendeu? Egito, se espalharam, enfim, se espalharam, tá? Bom, aquela região, como eu já disse, ficou sobre vários impérios. No século VII, os muçulmanos dominaram. Tá muito chato, gente. Aí eu Tá, não. antecipo Não, a aula, vai lá, eu pulo tô- a aula e a gente vai lá na eu frente. quero sabe? saber, eu quero Sim, saber. não é. Nós tá prestando atenção. Continua aí, pô. Criaram o Domo da Rocha. Fizeram. É muito bonito. Aliás, é uma arte muito bonita, uma arquitetura muito bonita. O Domo da Rocha. O que é essa rocha? Essa rocha é uma pedra lá que, segundo. Olha só como a briga começa aí. Segundo os judeus, isso foi no domínio muçulmano já, tá? Maomé já havia criado o Islã, o islâmico, né? Vamos dizer assim. Já A tinha religião escrito ao islâmica. Corão. Né? Já tinha escrito ao Corão, então. Então, segundo isso aí, para os judeus, é onde Abraão fez o sacrifício, né? Ia fazer o sacrifício Sim. Do onde ele filho fazia e o tal. sacrifício e onde ia sacrificar o filho dele, né? Onde ia sacrificar o filho. Para os muçulmanos também tem uma importância tremenda também, que tem a ver também com uma pedra sagrada, alguma coisa assim. Perdão se eu não lembro agora do nome, tá? Me perdoem aí vocês. Mas só acontece o seguinte, que esse domo, próximo a ele, foi a terceira mesquita mais importante, né? Então, esse domo ele tinha um significado diferente, tanto para o povo muçulmano quanto para o povo judeu. Era sagrado para os dois. Era sagrado para os dois. E aí a briga. E Jerusalém é sagrada para 3 grandes religiões. Os cristãos, os muçulmanos. E também o judeu, que são as três grandes religiões chamadas de monoteístas, né? E para você que não está informado que é monoteísta, é que acredita em um só Deus. Um né? só Deus, um Só Deus. Deus. Um Deus. Um Deus único, né? Um Deus único em torno de tudo e tal. Isso Tem aí- os humanistas que colocam a humanidade que é de- no meio de tudo. Isso aí eles concordam. Isso aí, Tem os politeístas, que aí Que é são. diferente, por São exemplo, que nem os gregos, do- que tem vários deuses. É Tem. diferente do povo do Egito também, que acredita em diversos deuses. É, né? politeísta. Exatamente, politeísta, chegaram. E, bom, onde que eu parei mesmo? Lá na construção. Na construção do. Então, esse domo, o problema é o seguinte, esse domo, que é próximo à mesquita, vou lembrar o nome da mesquita, eu não vou lembrar agora, tá? Al-Khazir, alguma coisa assim. Essa mesquita, aliás, esse domo, que foi criado essa construção toda, junto ao Muro das Lamentações, entendeu? Que é um lugar sagrado para o judeu. Quem já ouviu falar do Muro das Lamentações pode entrar em contato conosco aí, né? Mas é muito sagrado para o judeu, entendeu? Então já tinha esse conflito, tá? Bom, Essa é a parte do conflito religioso, histórico religioso. né? Agora. Agora, ó, veja só, Mazuki. E aí existe depois o conflito político. Com a queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla lá em 1453, boa, eu não sou de datas não, mas né, 1453, com a tomada de Constantinopla, ficou sobre o Império Otomano, né? Ou seja, os árabes saíram, né? Mouros, árabes, sarracenos, né? São tudo assim sinônimos, né? E ficaram os otomanos. Foram expulsos da terra. Olha quanto tempo os turcos otomanos dominaram a região. 1453 até final da Primeira Guerra Mundial, que foi em 2018. Entendeu? Então, é o final, É. final da Primeira Guerra Mundial, É. aí eles começam ali a. Agora vamos voltar de novo. Vamos para o século XIX. Na segunda metade do século XIX, tem-se a ideia, é o seguinte, já havia perseguição aos judeus, sempre houve, tá? Sempre houve. É histórico, é histórico. É história. Basta lembrar do Brasil, assim, muitas pessoas que têm sobrenome de árvores,
de plantas. Caetano, que é meu sobrenome também, embora... Porque quando veio pra cá, eles tiveram que Caetano, mudar que de nome pra que não ser perseguido. Que na versão Caetano seria assim, quem nasceu em Gaeta, que é uma cidade italiana, seria Caetano, né? Gaetano, Caetano. Mas aí indo para Portugal, Espanha, né? Eles adotaram, os judeus adotaram esses nomes também, entendeu? Então, assim, Moreira, Carvalho, Coelho, a Célia Coelho. Quando eles vieram pro a Brasil, esposa quando da vieram pro Lorena. Brasil, eles adotaram o nome de árvore e tal pra tirar o nome judeu e colocar, Então, havia uma colocar obrigação, Pereira, né? Oliveira. Sempre houve essa perseguição. Mas no século XIX, eles pensando em ter uma pátria deles, fizeram o quê? Começaram a fazer esse movimento chamado sionista, né? Que é a ida do judeu de volta a Israel. É interessante que havia a ideia de pátria, mas não precisava ser Israel. Então, pouca gente sabe disso, tá? Mas havia uma ideia, por exemplo, de fazer uma pátria judaica na Argentina, que era, na época, Sim. era a segunda economia. Que foi, foi o primeiro lugar onde que eles... Porque quando eles começaram esse movimento, os aliados falaram assim, não, vamos pra América do Sul. E aí era a Argentina um lugar onde eles iam fazer ali. Falaram, não, vamos colocar o pessoal aqui na América do Sul e tal. Hoje a Argentina era o segundo país mais rico Olha lá, do já mundo. tá na hora do nosso segundo intervalo. Judão, vamos bem, segurar tudo aí bem. então na Argentina, América beleza. do Sul. Fica com a gente, se você, cara, tá achando o assunto interessante, compartilha a live, chama a mim e fala, a gente tá tendo uma aula de história aqui com o nosso professor Astrogildo, o Gildo, e aí compartilha, chama a galera nesse intervalinho, 1 minuto e meio a gente já volta, e aí aproveita pra compartilhar, beleza? Valeu!